Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando um vídeo da espiritualidade maior, guiado por esses guias espirituais, por Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis, Vicente de Paula Santo Agostinho, para falar de um assunto inter- interessantíssimo, guiado pela espiritualidade. Pessoal, essa semana na minha casa veio um amigo meu de muito tempo e amigo da minha mãe de muito tempo, quando ela fazia um tratamento para combater uma doença, ainda faz hoje, porque essa doença dela é crônica, né? Mas a doença é um estado de espírito. Se o nosso espírito está perturbado, está confuso, está aflito, logo a gente fica doente. Então a doença não vem do corpo físico, mas vem do corpo espiritual, do corpo mental. Então a doença, ela se manifesta primeiro no espiritual, depois ela reflete no físico, porque nós temos 7 corpos. Por uma doença se manifestar, ela manifesta primeiramente no corpo espiritual, depois no corpo físico. Ela tem que atravessar os 7 corpos. Então, como eu ia dizendo, a minha mãe conheceu esse amigo, o Fernando, para o tratamento de uma doença. Ele também estava com uma doença e eles acabou se conhecendo. E isso há mais de 12 anos atrás. Como nós temos a doença, ela está no corpo espiritual, que se revela para o mental e depois acaba refletindo no corpo físico. Se a gente cuidasse da nossa mente, a gente não sentia doença, porque tudo está aqui, tudo está na mente. Então, o nosso principal médico, a nossa principal cura, a nossa reforma íntima, é cuidar do nosso eu interior. Então, a pessoa que compreende os ensinamentos do Evangelho, que faz o Evangelho no lar, que faz a reforma íntima e que muda o padrão vibratório para coisas elevadas, para coisas do bem, para coisas do amor, para coisas da felicidade, da compaixão, da cumplicidade, que se propõe a fazer a verdadeira reforma íntima. Porque tem pessoas que falam que lê o Evangelho, mas lê da boca para fora. A hora que a leitura do Evangelho toca naquele ponto que faz a pessoa mudar por dentro, a mágoas, rancores, invejas, traições, decepções, é tão forte ainda na vida da pessoa porque a pessoa não soube se curar. Por que o tratamento de cura ele dão certo para algumas pessoas e não dão certo para outras pessoas? Porque tudo depende da pessoa saber se curar. Se curar primeiro por dentro. Se curar primeiro dentro do espírito. Dentro do espírito, porque a cura está dentro do espírito, está dentro do mental. E aonde fica o nosso espírito? Fica no nosso mental. Então, por que algumas pessoas conseguem a cura e outras não? Porque não soube se curar. Não soube esquecer aquela traição de marido e mulher. Não tira aquele filho que dá problema na cabeça. Em vez de consertar o problema do filho, fica com ele na cabeça 24 horas, se o filho dormiu, se o filho almoçou ou não almoçou, se o filho foi
tá na onde, se ele foi pra academia, se ele não foi, se ele tá na rua, se ele não tá. Então as pessoas ficam nutrindo aquela pessoa problemática 24 horas por dia em sua mente. É onde que surge a doença, a perplexidade, porque nós que conseguimos atrair a nossa doença, tudo é um padrão vibratório, porque se você não tira aquele episódio da cabeça, aquilo ali mora dentro do seu ser e vai criando telas mentais que aquilo que você tanto teme acaba acontecendo. Então, então a doença da minha mãe e a doença do nosso irmão Fernando fez nós se encontrar. E essa amizade, ela vem de 12 anos atrás. E olha para vocês verem, meus irmãos, como que é a espiritualidade de luz, como que é a espiritualidade de Jesus, como a espiritualidade trabalha em nossas vidas. O nosso irmão Fernando tinha conversado comigo algumas vezes sobre futebol, porque eu sou São Paulino e o nosso irmão Fernando é São Paulino. Mas eu era mais fanático, hoje eu não sou fanático. Eu torço de coração, mas o meu objetivo não é o futebol, é levar a espiritualidade, levar a luz dos corações que precisa de uma palavra amiga, que precisa de escutar algo novo, algo superior. Eu faço o meu melhor, tenho meus defeitos, mas faço o meu melhor, porque nem todo mundo é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria mais nesse mundo de provas e expiações, estaríamos em mundos superiores ou nas esferas superiores do universo, trabalhando na lei maior e na justiça divina, trabalhando na lei maior e na justiça divina. Então, olha para você ver como é que é a espiritualidade de luz. Aí eu e o Fernando, a gente conversava mais sobre futebol, mas ele nunca tinha conhecido esse meu lado espiritual. A gente nunca tinha entrado nesses detalhes da minha espiritualidade, que eu frequento a casa espírita, faço evangelho no lar, faço evangelho no lar, então a gente nunca havia conversado sobre isso, só sobre o futebol de uma forma razoável e superficial. Então, o nosso irmão Fernando acabou vendo uma propaganda da minha mãe, que a minha mãe mexe com vendas. Ele acabou vendo e acabou se interessando em vir aqui na minha casa. E queria me ver porque o nosso irmão Fernando tem um grande amor por mim e eu mas ainda tenho um grande e caloroso amor por ele. Ele mora em meu coração, eu o amo com todas as minhas forças. Ele é um amigo do coração. Um abraço, Fernando. Estamos juntos, eu e você e a espiritualidade que nos cerca. Estamos juntos, você mora em meu coração. Você é meu amigo do coração. Um abraço, Fernando. Então, nós nós da espiritualidade, eu, né, que sou apenas um intermediário dos guias espirituais superior, eu sou apenas um trabalhador da espiritualidade. O Fernando queria me ver, mas tudo isso teve um propósito para ele vir aqui na minha casa, porque ele apareceu aqui do nada. Veja bem como a espiritualidade trabalha em nossas vidas. Ele não estava programado para vir aqui na minha casa, porque ele compra alguma mercadoria da minha mãe. Mas nesse dia específico, dessa semana que está passando, não estava programado para ele vir aqui na minha casa comprar nada da minha mãe. Foi uma coisa impossível, uma coisa instantânea, marcada pela espiritualidade. Por isso que eu falo, tudo que a gente faz
Não é a gente que faz, é a espiritualidade que abre portas em nossas vidas, que põe possibilidade no nosso caminho. Aí muita gente vai falar assim, como é que a espiritualidade abre portas na minha vida? Se a minha vida é um fracasso, se tudo que eu faço não dá certo. Tudo depende conforme nós falamos do mental, da mente. O que você está alimentando em sua mente? Será que você está alimentando glórias e alegrias? Será que você agradeceu pelo sol que te ilumina? Ou será que você levantou xingando todo mundo, ofendendo todo mundo? Quando eu falo xingando, não é xingar só por palavras, mas xingar por pensamentos, que é uma coisa pior ainda. Quando você pensa mal de uma pessoa, a pessoa talvez não precise estar ouvindo, mas a espiritualidade maior que está ouvindo nossos guias espirituais, Francisco de Assis, Eurípides Berçanufo, Doutor Alonso, Joana Dark, Padre César Gardini, Maria Cantora, Irmã Sheila, a Virgem Maria, São José, São Sebastião, Eurípides Berçanufo, Chico Xavier, vários outros espíritos amigos que estão ouvindo a sua atitude. E acaba que você vai ter consequências, porque é a sua vida, quando você reencarna nesse planeta, porque ninguém é desse planeta. Nós somos apenas trabalhadores que reencarnamos nesse planeta para a nossa própria evolução e para ajudar o próximo. Porque se não fosse para ajudar o próximo, nós não viríamos nesse planeta. Nós ficaríamos nas esferas superior, ou no plano astral superior, ou no plano astral inferior. Nós não reencarnaríamos. Por que Chico Xavier reencarnou? Por que Divaldo Franco reencarnou? Porque esses espíritos nobres têm uma missão. Qual a missão desses espíritos nobres? Ajudar a humanidade. Qual é a nossa missão? Evoluir, aprender de acordo com o Evangelho e o Espiritismo para nos tornarmos pessoas melhores e ajudar também a humanidade. Um dia chegaremos lá, mas todo esse dia tem um tempo. E esse tempo é determinado de acordo com a nossa tomada de consciência. Esse tempo da nossa evolução é determinado de acordo com a nossa tomada de consciência. Um demora mais, outro demora menos. Mas um dia chegaremos a ser igual o Divaldo Pereira Franco e outros espíritos nobres. Então, nós estamos aqui para evoluir, não para ficar estacionados. Então, como eu ia dizendo, meus irmãos, o Fernando acabou vindo na minha casa. Por quê? Porque tudo é permitido pela espiritualidade e programado no mundo espiritual superior. Então, como eu ia dizendo, não era dia dele comprar nada da minha mãe. Ele veio de uma forma espontânea, de uma forma natural, aqui na minha casa. E conversando comigo, porque ele falou que queria me ver. Como eu repito para vocês, ele e a sua esposa, né, Giana, mora em meu coração. A Giana é uma pessoa incrível, uma pessoa de luz, uma pessoa muito bem. A Giana, para quem não sabe, é a esposa do nosso irmão e amigo Fernando. Ô Giana, você mora no meu coração. Só de ver a sua foto, eu transmiti muita paz e muita luz para você e fiquei super emocionado de te ver com aquele rosto maravilhoso e lindo. Mas eu enxergo a beleza superior. E você é uma pessoa do bem, uma pessoa de amor, uma pessoa de luz. Eu faço votos que Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Berçanufo, Vicente de Paula, Santo Agostinho, o Arcanjo Miguel, o Anjo Gabriel, esteja aí do seu lado, minha irmã. Giana, você mora no meu coração e no coração da espiritualidade do Pai Maior. Então, como eu ia dizendo para vocês, o Fernando queria me ver,
mostrou a foto da sua esposa Juliana, que eles vão se casar daqui uns anos, e faço voto de muita paz e muita luz, que esse casamento seja de grande alegria e de grande valia para todos que participarem dessa união, que a inveja, que a cobiça afastem desse lar que essas pessoas irão morar, que esse lar fica livre da inveja, da doença, da cobiça e da escassez, que a espiritualidade do Pai Maior, São José, a Virgem Maria, Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis, o Caboclo Pena Branca, o Caboclo Pena Vermelha e a espiritualidade maior mora no lar da Giana e do nosso irmão Fernando. Como eu disse para vocês, a Giana e o nosso irmão Fernando moram em meu coração. Então, como eu ia dizendo, o nosso irmão Fernando veio aqui me fazer uma visita e conversando comigo, conversa vai, conversa vem, conversando comigo, ele me vem na intuição de dar um passe nele. Me vem na intuição de dar um passe nele. E nós começamos a conversar da espiritualidade, de luz, porque toda vez que eu converso de luz. Se eu não puder levar algo diferente, algo bom para o meu irmão, eu fico de boca fechada. Se eu puder levar algo bom para o meu irmão, guiado pela espiritualidade, eu abro a minha boca, porque eu estou fazendo um esforço tremendo que minha boca só saia coisas de luz, coisa que eleve não só o nosso irmão Fernando e a minha amiga Giana, mas todos vocês que acompanham esse canal e que assistem meus vídeos, encarnados e desencarnados, em nome de Deus e Jesus. Então conversa vai, conversa vem. O nosso irmão Fernando me pediu para que eu desse um passe nele, eu me ofereci para dar um passe nele. Ele recebeu o passe, recebeu essa conversa e tudo que eu falei para o nosso irmão durante o passe, após o passe, foi tudo guiado pela espiritualidade. Como está sendo guiado o que eu estou falando nesse vídeo? Eu estou sendo intuído pela espiritualidade. Parece que o meu quarto está vazio, mas só parece. Mas tem vários amigos de luz aqui nesse quarto, aqui na minha casa, porque aqui na minha casa nós fazemos o Evangelho no lar e estamos tentando mudar dia após dia, momento após momento. Não é fácil a nossa caminhada, mas nós tomamos a iniciativa. Eu tenho certeza que o Dr. Bezerra de Menezes, o Eurípides Barçanufo, o Dr. Fritz, o meu amigo irmão Luiz Gustavo está aqui comigo nesse momento. E vários outros espíritos amigos, São Lazinho, enfim, muitos espíritos amigos que me acompanham, além do meu mentor, o padre Dom Camilo Gonçalves, que é o meu mentor espiritual, meu guia espiritual, Dom Camilo Gonçalves. Então, nós estávamos dando passe no Fernando. E ele me falou que sentiu a presença da sua mãe, que havia desencarnado fazia um bom tempo. Porque ninguém morre, todo mundo passa por um plano diferente, um plano superior. Porque toda vez que a pessoa desencarna, não é o fim de tudo. Ninguém deveria chorar em velório. Ninguém deveria ficar triste pela passagem do irmão doente querido. Todo mundo deveria ficar feliz, porque toda vez que o ente querido parte para o mundo espiritual, essa pessoa vai evoluir, vai desencarnar, vai deixar essa roupa pesada para trás, que é o corpo físico. Porque esse corpo físico, dependendo da idade da pessoa, só atrapalha porque é um peso demais. A doença vem. Então, a partir do momento que a pessoa desencarna, a pessoa se liberta. A pessoa deixa esse corpo físico para trás e acaba se libertando, porque
A nossa verdadeira morada não é aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra para trabalhar. A nossa verdadeira morada, de onde nós viemos, é no mundo espiritual das esferas superior. No mundo espiritual das esferas superior. Essa que é a nossa verdadeira morada. Então, o nosso irmão Fernando, como eu dizia, falou que sentiu a presença da sua mãe. E eu tenho certeza que durante o passe, a sua mãe estava me conduzindo, me intuindo, para que eu desse um passe em seu filho. Veja o quanto é importante o amor de uma mãe. A mãe é a coisa mais sagrada do universo. Então a mãe dele estava ali diante de nós, da espiritualidade do Luiz Gustavo, do Luiz Gustavo, Dr. Bezerra de Menezes, Solazinho, Escravo Tião, Eixo Caveira, entre outros amigos que me acompanham de luz. Então, então a mãe dele estava ali e acabou me envolvendo para que eu desse o passe do nosso irmão. Não como uma incorporação, porque eu tenho mediunidade de incorporação, mas não como incorporação, porque o espírito não incorpora em ninguém. O espírito não incorpora em ninguém. É apenas um acoplamento áurico, porque é de aura para aura, pensamento por pensamento. Tolo é aquele que fala para vocês que o espírito incorpora em alguém. Não, ele apenas acopla a aura dele com a aura do médium. Então tudo que o espírito sente é passado para o médium. E tudo que o médium sente é passado para o espírito. Porque todos nós estamos conectados nesse universo. Todos nós estamos conectados com o Pai Maior, com o Pai Superior. Tolo é aquele que acha que está sozinho. Então, conforme eu ia falando para vocês, eu estava dando um passe no nosso irmão Fernando e ele sentiu a presença, a intuição que a sua mãe estava por perto. E a sua mãe acabou, de uma certa forma, ajudando nós. Quando eu falo nós, porque eu não trabalho sozinho. Eu trabalho com a espiritualidade e com o Pai Maior. Então a sua mãe acabou ajudando nós a transmitir o passe do nosso irmão Fernando. E tudo aquilo que o nosso irmão Fernando falou foi captado pela espiritualidade. Ele falou também de alguns problemas que eu não vou citar aqui porque seria falta de ética. Mas eu tenho certeza que José Penintra, o boêmio da Lapa, o galã do mundo astral, o dançarino do mundo astral, porque o José Penintra é o galã do mundo astral, o boêmio do mundo astral, o dançarino do mundo astral. E ele lida com pessoas que têm problema de alcoolismo, que tem problema com vícios. O José Penintra, a espiritualidade que cerca o nosso irmão José Penintra lida com esse tipo de situação. O José Penintra, ele lida com pessoas que têm vícios, diferentes vícios, porque não é só vício de bebida e de droga, vícios em estudar demais, vícios em trabalhar demais. Então tudo aquilo que você faz demais se torna um vício, porque a gente não pode viver em extremos, a gente tem que ter dualidade. É igual o Buda Siddhartha Gautama falava, a gente tem que ter dualidade, caminhar sempre na porta do meio, não na porta da esquerda e não na porta da direita, nem pela porta larga e nem pela porta estreita, mas no caminho no meio, no caminho espiritual. Então o José Penintra, ele trabalha com pessoas que têm problema de alcoolismo, problema de drogas, problemas de vício. José Penintra não faz o mal. O que faz o mal é a espiritualidade trevosa que incorpora num terreiro de Umbanda, passando pelo nosso irmão José Penintra. Mas o José Penintra, ele não faz o mal. O José Penintra é um espírito muito amigo, um espírito muito iluminado, um ser de luz, um ser dimensional,
José Pilintra é uma consciência superior que mora nas esferas superior, junto com o Pai Maior, junto com o Criador, da lei maior e da justiça divina. José Pilintra é um espírito muito nobre, um espírito muito amigo, um espírito de luz. Então, o José Pilintra, ele trabalha com pessoas que estão no vício. Eu tenho certeza que José Pilintra está junto com a esposa do Fernando, com a esposa do primeiro casamento, tratando dela, porque eu pedi para que ele fosse da esposa do Fernando, a esposa do primeiro casamento, e fizesse o tratamento espiritual, porque não tem pessoa melhor para fazer esse tipo de coisa do que o nosso irmão José Pilintra, porque o nosso irmão José Pilintra, além de ser um boêmio da Lapa, é uma pessoa que passou por toda essa coisa, por todos os vícios, seja vício sexual, vício de bebida e vício de droga. Mas por que José Pilintra virou um ascensionado? Porque o nosso irmão José Pilintra soube dominar, soube fazer a reforma íntima e soube cuidar do ser espiritual, soube compreender tudo aquilo que ele passou. Então eu falo, tudo está na forma de compreensão que a gente passa, porque tem muita gente que passa por coisas na vida e não compreende tudo aquilo. Então tudo que a gente passa é uma lição para o nosso crescimento físico, moral e espiritual. Então por que José Pilintra é um espírito ascensionado? Porque José Pilintra compreendeu tudo aquilo. Compreendeu que essa vida de boemia, essa vida de vícios, foi um grande aprendizado, foi uma grande escola para ele. Agora tem pessoa que só reclama da vida e não aproveita a oportunidade, porque a dor não é a sua inimiga, ela é sua amiga. Porque a dor, quando ela chega numa pessoa, ela está chegando para alertar a pessoa que ela deve mudar certos condicionamentos, certo padrão mental. Então, a dor não é a sua inimiga, a dor é a sua amiga. A dor é aquele inspetor daquela escola que quando você faz bagunça, quando o aluno faz bagunça, ela é aquele inspetor daquela escola que fala com o aluno, tá errado, e se o aluno continuar, ele vai para a diretoria. Então a dor é uma forma de aprendizado. Então José Pilintra, o boêmio da Lapa, o dançarino do mundo espiritual, aprendeu tudo isso, fez a reforma íntima, abriu seu coração e hoje é um grande espírito de luz, um grande espírito que está ao lado de Jesus. Eu tenho certeza que José Pilintra está junto com a ex-esposa de Fernando, porque a ex-esposa não existe. Não existe o ex. Todos nós estamos interligados pela intercessão do Pai Maior. Todos nós estamos ligados pela intercessão do Pai Maior. Porque ninguém é ex de nada. Ninguém é ex. Ninguém é ex. Todos nós somos irmãos. Bastemos que nós compreendemos tudo isso. Em nome de Deus e Jesus. Então é isso, meus irmãos. Então o Fernando esteve aqui, acabou tomando passe, acabou recebendo benefício da minha casa e foi embora feliz. Ele acabou tomando passe, acabou recebendo benefício da minha casa e foi embora feliz e ainda me convidou para ser padrinho do seu casamento. Eu irei com muito prazer. Eu irei com muito prazer. E o Fernando e sua esposa Giana mora no meu coração. Como eu disse, torno a repetir, Giana, você mora no meu coração junto com o Fernando. Então, que Deus ilumine esse casal maravilhoso, que, como eu disse, a inveja, a doença, a escassez, a miséria saia do lar dos nossos irmãos, que quando ele casar com a sua esposa Giana, no seu lar só tem a fartura, só tem a saúde, a abundância, que a inveja saia pela porta da frente e nunca mais volte. Em nome de Deus e Jesus,
eu decidi compartilhar esse relato para vocês. Tenho certeza que a espiritualidade, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Dom Camilo Gonçalves, Dr. Alonso Alonso, Dr. Fritz, Joana Dark, Irmã Sheila, Menina Zildinha, São Gonesso e outros espíritos amigos, o Arcanjo Miguel está aí com você. Muita paz e muita luz, e que a espiritualidade me pediu para que eu compartilhasse esse relato com todos vocês. Muita paz e muita luz.